Boa tarde a todos. Meu nome é Hugo Edmar, eu sou membro do CAIS, do Centro Acadêmico de Engenharia de Sistemas, aqui do Montes. E é com grande prazer que eu estou aqui para dar início ao nosso primeiro minicurso da quarta semana de Engenharia de Sistemas. Para iniciar o minicurso, gostaria de apresentar para vocês o Márcio Eduardo. Boa tarde, Márcio. Tarde, Hugo. Tarde, pessoal. Como é que vocês estão? O Márcio ele é graduando de Engenharia de Sistemas aqui. Ele atua como um engenheiro de software na OLX. Hoje ele vem falar para a gente sobre o Git. Quem quiser, durante o minicurso, fazer alguma pergunta, pode fazer aí no chat, ou quem quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí, e quando for um momento oportuno, a pergunta vai ser feita e vocês vão poder fazer suas perguntas aí. Então, Márcio, o espaço é seu, você que manda aí, pode começar. Beleza, pessoal. Apresentando aqui, né? Meu nome é Márcio, né? Eu estou no 10º período do curso de Engenharia de Sistemas. Eu sou engenheiro de software na área de DevTools na OLX hoje. E antes da gente começar, igual eu já falei para vocês, eu acho que é uma boa vocês já deixarem seu ambiente mais setado, assim. Então, quem ainda não tiver instalado o Git, instale. Para quem tiver Windows, por favor, instale o VS Code, que é uma maneira mais fácil de vocês acessarem o terminal, e também nós vamos precisar editar alguns arquivos. E criar uma conta no GitHub. Vocês podem, se vocês quiserem tirar um print aí só para poder pegar esses links, eles já são um atalho para chegar lá, mas instalar o Git é bem simples, é só pesquisar aí e vocês vão encontrar, tá? Passar aqui pro próximo, aí qualquer coisa vocês me avisam aí que eu mando para vocês. Acabei de esquecer de mandar pro pessoal aí, desculpa, gente. Então vamos lá, primeira coisa, né? O que é versionamento? Versionamento é uma maneira de gerenciar versões diferentes de um documento de texto qualquer, né? Pode ser código, pode ser um docs, pode ser um XML, que é um formato base de planilhas, XML não, CSV, desculpa, que é o formato base de planilhas. Pode ser um arquivo de configuração, como XML, YAML, qualquer coisa assim, né? Você pode versionar praticamente tudo que você quiser no Git. Até imagem tem gente que versiona. É meio loucura, mas dá, funciona. Geralmente se atribui versionamento a um sistema de controle de versão, né? Tem uma diferença entre você ir lá e mudar o nome do arquivo, né? Por exemplo, esse exemplo aí embaixo, né? Meu texto.pdf, colocar meu texto V1. Isso é uma maneira de versionar mais rudimentar, né? Você só está mudando o nome do arquivo e tal, fazendo cópias ali. Você não tem um controle de versão, né? Então, para que serve o Git? Em termos básicos, assim. O Git é um sistema de controle de versão. A vantagem dele é que ele é distribuído. Claro, existem outros, mas o Git é meio que padrão de mercado. Ele foi desenvolvido por Linus Torvalds, para quem não sabe, é o fundador do Linux, se você pode falar dessa maneira. E é open source, e o maior problema do Git, assim, é a curva de aprendizado, tá? Ele tem uma curva de aprendizado muito exponencial, né? Você demora muito para chegar num ponto, e quando você chega, rapidamente você atinge um nível alto. Isso é ruim para quem não sabe nada, tem muita dificuldade para aprender, porque falta uma introdução ali, né? Então vamos lá. Começando com as estruturas básicas do Git, tá? O commit é a primeira estrutura básica que a gente fala do Git. A gente pode considerar o commit como uma espécie de foto, ou uma versão, algo que foi salvo de uma versão de código ou de texto, né? Ela armazena todas as informações do que foi alterado. Ele também armazena algumas outras informações, igual vocês podem ver aí, ó. Isso é um output de um comando Git, que mostra os logs. Ele mostra um hash, que é o identificador daquele commit, mostra de onde é que ele veio, onde é que ele está, quem foi o autor, qual é a data, entendeu? A própria mensagem de commit, e eles podem ser alterados. E todos eles possuem um pai, se você parar a pensar. Por que eles possuem um pai? Porque sempre um commit vem depois do outro.
E o primeiro commit, o pai dele é o começo do repositório. Então, você sempre tem um commit depois do outro, então você não tem nenhum commit que aparece do nada, entendeu? Ele sempre é uma árvore mesmo, eles têm continuidade. Eles podem parar e depois deixar de existir, mas eles têm continuidade. Depois da próxima estrutura que a gente tem é a branch. Né? Ela é bem similar a um galho de árvore, por isso que chama branch. Né? São meio que linhas secundárias que divergem a partir de uma linha principal. Na verdade, elas divergem a partir de qualquer linha, mas vamos considerar que a gente tem uma linha, certo? E elas estão divergindo igual está nesse exemplo aí embaixo. Elas são uma maneira de organizar e até ajudar no versionamento de código. Tá? Toda branch tem um nome e uma origem, igual eu falei, né? Não existe uma branch que surge aparentemente do nada, ela sempre tem uma origem ali. E geralmente se chama a principal de main. Antigamente se chamava de master, mas para até evitar problemas com termos mais racistas e tal, mudaram isso para main. É meio que padrão de mercado. Se você entrar no GitHub agora, por exemplo, você vai ver que quando você cria um repositório novo, ele já aparece como main. E falando em repositório, uma coisa que é muito comum de as pessoas confundirem é GitLab e GitHub não é Git, tá? Deixar bem claro, GitLab e GitHub são repositórios. Git é o sistema de controle de versionamento de código. Então, o Git é a ferramenta, o GitLab e o GitHub são outra ferramenta. Elas são concomitantes, né? Então, para você ter um GitHub funcionando direitinho, você vai precisar de um Git. Você não pode simplesmente colocar outro sistema de controle de código lá. Pelo menos eu não conheço. Se isso é possível, realmente não conheço. Então, o GitHub e o GitLab são repositórios. Né? O que são repositórios? É como se fosse uma pasta externa e distribuída. Né? Ele é o que permite o Git ser descentralizado, porque você a gente tá falando de repositórios igual GitLab, GitHub, que são em cloud e tal, mas você pode ter um repositório local na sua máquina que alguém acesse também esse repositório, então você permite uma descentralização, por isso que o Git é um sistema de controle de versão descentralizado. Ele também é conhecido como remote, né? Quando a gente fala com o termo remote, a gente está falando do repositório que a gente trabalha. Existem diversas opções no mercado. A maioria acaba adotando essas três aí, que é GitLab, GitHub e Bitbucket, né? Mais para GitHub e depois GitLab. E alguns doidos aí adotam Bitbucket, mas são repositórios, tá? Não confundir. Quando alguém virar para você e fala assim, eu trabalho com GitHub. Não, você não trabalha com GitHub. Tipo assim, no sentido de Git, puramente. Você trabalha com GitHub como repositório e o Git é seu controle de sistema de versão, entendeu? Existem basicamente 3 estados de trabalho. Eu coloquei só os 2 aí que são os que a gente vai mexer, principalmente, né, que é o diretório de trabalho, ou working tree, né, working directory, desculpa, que é o estado atual do nosso código. Vamos dizer assim, é como se fosse a pasta do seu local no estado que ela está. Né? Então, é aquilo que a gente está alterando no momento, os arquivos que a gente acabou de criar, os arquivos que a gente acabou de comitar, os arquivos que a gente acabou de puxar, tudo isso faz parte do nosso diretório de trabalho. Quando algum arquivo sai desse diretório, para de fazer parte do diretório de trabalho. O staging, que é uma área de preparação, ele funciona meio que como um buffer para código. É o que vai ser comitado, ele ajuda a revisar mudanças e ajuda também quando a gente precisa resolver conflitos, é por ali que a gente vai. Entendeu? O staging é como se fosse uma pasta virtual, que é o que a gente vai colocar para comitar e, tipo assim, é o que vai ser alterado, que a gente vai falar, olha, isso aqui está pronto para ser alterado, então eu adicionei no stage. Tá? Essa informação é importante porque a gente vai precisar disso aí mais para frente. Então vamos lá para os nossos primeiros passos. Né? A primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o terminal. Tá? Eu deixei para quem tem Linux e Mac é só abrir direto, né? Vocês se viram. E para quem for mexer no Windows, eu sugiro abrir o terminal pelo VS Code, porque vai ser mais fácil para a gente trabalhar daqui para frente, tá? Eu vou mandar para vocês aqui, se eu conseguir copiar, porque eu não sei porque eu não estou conseguindo copiar, mas é o comando que a gente vai precisar iniciar aí para poder
fazer a configuração inicial, tá? Beleza? Esse comando aí, ó, ele é o que vocês vão ter que fazer no começo aí agora, tá? Para poder fazer a primeira configuração do Git, tá? Isso aí vocês vão ter que fazer toda vez que iniciarem um Git em uma máquina. Basicamente, vocês estão adicionando, falando que seu nome é fulano de tal e seu e-mail é um tal identificado lá. Usa o e-mail do GitHub para ficar mais fácil na hora de fazer os pushes e tal. Só me dá um sinal aí se vocês já querem que pode, se acha que já pode passar para frente, tá de boa. Márcio, Sim. o Lúcio fez uma pergunta ali no chat. Eu não entendi sua pergunta, Lúcio. Oferecem os servidores, né? Lúcio, pode falar, por favor? Só questão de detalhe mesmo, porque GitLab, GitHub, eles têm o servidor e eles fazem um conjunto de repositórios lá, né? Sim, isso mesmo, Lúcio. Você pode também, tem empresas que têm seu próprio servidor de repositório, usando o código, por exemplo, do GitLab. Então eles têm um GitLab interno deles, né? Só que não é público, né, geralmente. Eles fazem isso para ter mais controle sobre a ferramenta, mais acesso e tal. Mas isso aí são empresas maiores também que optam por esse tipo de repositório. E aí, pessoal, tá dando tudo certo aí? Conseguiram fazer o config? Tiver algum problema? Aqui foi. Certo, então eu vou passar para frente, qualquer coisa vocês me dão um toque aí que eu volto, beleza? Então vamos lá, né? From zero. Vamos começar, então vocês, por favor, criem um diretório aí. Se eu não me engano, o PowerShell, que é o terminal que deve ter aberto por padrão no VS Code aí, ele já aceita o mkdir. Então vocês podem criar uma pasta, tá? Que é onde a gente vai fazer os primeiros testes aí, né? A gente vai testar alguns comandos aí, tá? E podem executar esses comandos aí. Então, mkdir para criar o diretório, tá? O "-p" é para criar em sequência, né? Depois vocês vão entrar nesse diretório, minicurso, git, 0 aí, e vão dar um git init. Git init é um comando que vocês vão usar toda vez que vocês quiserem iniciar um repositório local, tá? E depois vocês podem dar um git status para ver se já está tudo funcionando. Eu vou fazer junto com vocês aqui. Então, o repositório, deixa eu voltar aqui. Márcio, tem esse PDF fácil aí? Qual PDF? Você está apresentando aí? O PowerPoint eu vou disponibilizar ao final. Por quê? Você queria... Eu quero a sintaxe anterior aí do e-mail. Ah, essa daqui? Essa? Isso. Isso aqui eu acabei não fazendo porque já está configurado aqui no meu local, vai bagunçar tudo. Mas deixa eu dar um jeito aqui, peraí. Isso aí não vai alterar só na pasta, não? Não, é global. Menos global é para alterar no geral. No Git, né? Pois é, Não, então, não, é nesse arquivo aqui, ó. em qual arquivo? Como é que a gente sabe a versão Git anterior desse arquivo? Então, esse arquivo não é versionado. Você pode versionar ele, só que você tem que dar um git init na sua home, né? Mas é basicamente essas duas variáveis que vai adicionar aqui, ó. Tá? Vocês podem adicionar essa aqui também, nesse arquivo, mas depois vocês dão uma olhada onde é que fica. Eu não me lembro direito onde é que fica esse arquivo no Windows, tá? E aí tem mais algumas coisas que tem dentro desse arquivo aqui. Por exemplo, você pode colocar qual editor que vai ser, alguns elias, né, que é alguns comandos que são fáceis. Por exemplo, um que eu uso muito é esse log, que é log -- online, que é para mostrar no linha só. Tem algumas outras opções aqui. Depois eu posso compartilhar com vocês esse arquivo aqui, para vocês darem uma olhada e verem se faz sentido. Se eu der aqui eu não tenho repositório do Git, né? Git init, log, né? Ele mostra, fala que não tem nenhum commit, dá erro, mas ele mostra o log em uma linha, né? Se eu der um git status aqui,
Fala que não tem nenhum commit, tá tudo certo. Até esse momento, Márcio, a gente não está conectado síncrono com o GitHub ainda não, né? Não. Nesse momento, Tem um arquivo config só, né? Só criando localmente, né? se você der um ls-sh, vocês vão ver que tipo, tem uma pasta .git, então essa pasta aqui ela vai controlar os commits. Mas não tem nada remoto. Vocês deram git remote -v, não tem nada, tá vendo? Depois dá para adicionar, mas eu vou fazer de uma maneira que seja mais simples, que a gente só vai clonar um repositório depois. Mas vamos aos pouquinhos aí, tá? Passa lá no slide do Git onde criar a pasta, o mkd. Isso. Valeu. Dá mais um minutinho aí, a hora que vocês estiverem prontos, se der algum problema, vocês me avisam, tá? Beleza. Então, vamos lá. O primeiro comando que a gente fez aí, né, foi usar o git status. Git status é um comando que ele indica o status do seu local, né? Ele mostra como é que está seu staging e seu diretório de trabalho. Ele indica também quais são os arquivos que foram criados, deletados, renomeados, que existem conflitos. E esse, de deixar de boa prática para vocês aí, é usar o git status sem moderação. Não é um arquivo destrutivo, não é um comando destrutivo, tá? Então vocês podem usar a hora que vocês quiserem. Ele é muito bom para vocês entenderem qual é a sua situação atual, tá? Então é meio que usem ele como se fossem seus olhos. Então, o tempo inteiro, dá um status ali, vê o que está acontecendo, vê o que foi modificado. Às vezes você modifica um arquivo sem querer, clica sem querer no arquivo, apaga ele. Isso acontece. Então, usar o status o tempo todo é bom para vocês não comentarem nada errado sem querer. Um atalho aí interessante é usar o "-s" para mostrar uma versão curta, né? Tipo assim, mostra só a linha dos arquivos que foram modificados. Aparece um M, deixa eu pegar um repositório e mostrar para vocês. Um git status aqui. Se eu modificar um arquivo. Sim. Ele mostra só o arquivo, tá vendo? Com interrogação é porque não tem nada. Fala, Fontes. Você consegue dar mais um zoom aí, por favor? Cara, desculpa. Melhorou agora? Aí, agora ficou bom. Pessoal, vocês têm que avisar, gente. Não. Acho que só eu sou cego aqui, tá tranquilo. Se não tem nada, o git status não vai mostrar nada, beleza? Vamos lá pro próximo. Eu vou passar alguns comandos aqui, depois a gente vai fazendo as coisas juntos, tá? Então, git add é o comando que vocês vão usar para adicionar um arquivo para o ambiente de staging, tá? Sem o add, não há commit. Então, se eu tentar dar um git commit aqui, ó, ele fala que não tem nada para commitar. Então, ele fala, ó, use create copy files and use git add to track, entendeu? Então, ele mesmo está falando, olha, você tem que dar um git add para funcionar. O git add funciona você passando o caminho do arquivo. Pode ser específico, pode ser não explícito, né? Por exemplo, se eu tenho uma pasta igual a teste, né? Dá um touch, teste. Se eu der um git status aqui agora, git status, se eu escrever certo ajuda. Tá vendo que dentro de teste ele fala, ó, teste tem alguma coisa dentro, certo? Se eu der um git add teste e arquivo, eu vou adicionar o teste e arquivo. Agora vamos supor que eu dou um touch em 2 arquivos, tá? Vou criar 2 arquivos aqui, arquivo 1, 2, certo? Git status. Ó, tem 2 arquivos ali que são tracked, ou seja, não estão traqueados. E tem um arquivo que eu adicionei aqui, new file, certo? Se eu der um git status "-s", aparece aí que ele foi adicionado, tá? Eu posso vir e dar um git add teste. O que isso aqui vai acontecer? Ele vai adicionar todos os arquivos que estão embaixo de teste. Então, é relativo o caminho, tá? Então, git add teste, deu um git status agora. Vamos falar que todos os arquivos foram adicionados, tá? Então, bem simples aí. Muito bom ter noção disso daí. O "-p" é interessante para quando você, por exemplo, modifica um arquivo muito grande e aí você quer adicionar pedaços de um arquivo.
né? Igual eu falei para vocês, o staging é um ambiente de teste. Se eu vier aqui, então, vim teste arquivo 1, modificar alguma coisa, certo? Agora, quando eu der um git status nele, vocês vão ver que ele vai estar modified e new file em cima. Por quê? Porque eu só adicionei a criação dele, eu não adicionei o que foi modified aqui, tá? Se eu der um git add -p teste, ele vai abrir um interativo, menu interativo aqui falando para mim, ó, tem alguns ranks, né, algumas divisões aqui, você quer dividir, você pode colocar yes, quer aceitar, não, que eu não quero isso, que dividir, se eu não me engano, é a interrogação que fala certinho. Get quit, pode ter mais um aqui. Dá para você pedir para ele dividir automático, mas acho que como não tem um aqui, ele não está falando, mas é S e ele fala para você poder splitar. Enfim. Isso aqui é só uma dica mesmo, não se preocupem com isso aqui por enquanto, tá? Vou passar para o próximo comando aqui agora, que é... Ah, tá. Faltou uma coisa do git add. Se você der um git add ponto, como é relativo, ponto em diretório significa tudo que está ali, entendeu? Dali para frente é ponto. Então, você dá um git add ponto, ele vai adicionar tudo, menos o que tiver no git ignore. E é até uma coisa legal de eu mostrar aqui para vocês, se eu dar um vim.git ignore, isso aqui, vim é meu editor de texto, viu, gente? Vocês podem usar code.git ignore aí. Ou abrir direto lá no menu interativo. Eu vou adicionar aqui teste, por exemplo. Né? Foi o diretório que a gente criou. Se eu der um git status aqui... Ah, tá, ele tem que estar comitado. Fazer ao vivo, tem que colocar a barra. Tá vendo que ele ignorou. Ó, eu adicionei um arquivo file lá dentro de teste, tá vendo? E ele falou, o status não me retornar nada. Por quê? Porque eu pedi para ele ignorar aquela pasta. Você deu um ls teste aqui, ó. Vocês vão ver que existe o arquivo file, mas que o git aqui mesmo, no meu terminal, ele não ficou amarelo. Ele não falou para mim, ó, não tem nada nesse diretório. Por quê? Porque o git ignore tá ali. Se eu der um rm no git ignore aqui, não git, o ignore, eu já consigo ver o arquivo de novo, tá vendo? O teste files ali, tá? É isso. Vou continuar aqui. Próximo. Para meu filho. Isso. O próximo, que é um comando muito gente boa, muito gente fina aí, que é o git commit, tá? Esse aqui é a santíssima trindade, né? Git commit, git add e git status. Esse git commit é para criar os commits, então é com ele que você vai salvar a versão daquele arquivo que está em staging dentro de um hash que vai controlar aquela foto daquele arquivo, tá? O snapshot daquele arquivo. Tem que ter algo no staging para esse git commit funcionar. Ele possui uma mensagem, tá? Você pode adicionar essa mensagem com "-m" e colocar dentro de aspas o que você quer de mensagem dentro. Você pode usar um amend, que é para editar o commit anterior. O a, ele já adiciona tudo, ele já dá o add em tudo que está lá no ponto, exceto o que está no git ignore. É como se estivesse dando um git add ponto e um git commit. O v é verboso, ele abre um terminal, deixa tudo bonitinho, e o s assina o commit com GPG se você tiver. Vou dar uns exemplos aqui agora. Então, se vocês repararem aí, ó, tem um arquivo deletado, um arquivo adicionado, né? Dá um git add no ponto git ignore que eu removi aqui. Dá um git commit, -m, tá? Para me falar a mensagem, vou falar assim, ó, remove git ignore. Certo? Então, vou fazer um commit, se eu der um git status aqui está comitado, certo? Se eu der um git log, que é um arquivo que a gente vai ver depois, ele fala aí, ó, commit, tem o hash dele, certo? Quem foi o autor,
a data e o título do commit. Se vocês usarem o amend, legal, eu consigo editar esse commit. Não só a mensagem de commit, tá? Move git ignore, mas também o próprio commit em si. Então, ó, tá vendo que eu tenho um test file aqui, ó, você deu um git status, né? Tem o test file, você deu um git add test file. Caso vou fazer assim, ó, git commit -a, que é para adicionar tudo, menos amend, que é para me poder editar. Ah, não, foi mal. Foi isso que tem acontecido. Gente, git commit -a, ele só adiciona arquivos que são trackable, que já são arquivos que já estão na árvore, entendeu? O que não está na árvore ele não adiciona. Então eu vou dar um git add aqui, que é para adicionar na working directory, tá? No git commit -amend. Se vocês repararem aqui, ó, vai estar falando, ó, deleted git ignore new file test file, tá? Beleza? Status, Como assim? Qual a utilidade do amend mesmo? Não entendi, não? O amend é para você. Vou fazer um exemplo mais prático, tá? Vamos supor que você está trabalhando lá e tal, você fez o seu commit, né? Igual eu fiz aqui agora. Vamos supor que. Eu fui lá e. Queria uma. Vou fazer um exemplo mais prático. Teste file, né? Fui lá e comecei a editar o file. Eu gosto muito de melancia. Certo? Aí vamos supor que eu deixei algum lixo lá e sem querer eu dei um git add ponto. No automático fiz um git commit -m. Eu gosto de Ô, Márcio, melancia. Oi. se você digitar só git commit, ele vai abrir o seu editor de texto para você fazer a mensagem, mostrar aquilo tudo. Talvez seja a mesma coisa que aquele "-v" que você falou. Então, o "-v" eu acho que é opcional. Eu acho que ele depende da versão, Lúcio. Eu acho que A se versão? você ele também mostra Eu menos tô com a coisa. versão mais recente. Vou colocar a sua aí, 2.30. Version. Pera aí. Tem que fechar o editor. Mas não se preocupem. Tipo assim, usando o modo verboso, acho que é bom até vocês aprenderem que o "-v" é verboso, porque 2.32. todos os comandos geralmente adotam esse padrão. "-v" é verboso e é O meu é verboso, entendeu? 2.32.0 É, Windows.2. tá mais nova um pouco. Mas pode ser que você esteja certo, Lúcio. Não, Enfim, eu não me testa Git, recordo se o testa Git padrão commit aí é. e ver o que acontece, ué. Git commit, só Git commit. Mas já tem alguma coisa no staging area? Não. Bota alguma coisa aí. E o Lúcio já tá aprendendo staging area. Não, eu estudei sexta-feira. Olha lá pra você ver, o cara. Aparece mesmo do "-v" mesmo. O editor, sim. Aí como o meu padrão é VS Code, ele abre no VS Code. Aí eu só preciso salvar o arquivo. Quando eu fecho, ele já tá salvo no commit mesmo. A mensagem toda. Aqui, né? Você dá um git log, certo, pessoal? Tá lá, eu gosto de melancia. Aí eu percebi, oh meu Deus, antes de eu fazer o punch, eu percebi que eu fiz merda, tá? Eu não queria ter adicionado. Você deu um catch no teste, file aqui. Ih, tem um lixo aqui que eu não queria, mas como é que eu faço para corrigir isso daqui, entendeu? Eu sei que o meu commit, se eu der um log, né, um log, no caso, menos online, o commit que eu fiz isso foi esse último aqui, ó, certo? Então eu posso vir aqui e dar um git commit, menos amend, tá? Que é para me editar aquele commit lá. Só que como é que eu vou editar ele, né? Tipo assim, não adianta só editar a mensagem. Eu tenho que vir aqui, né, remover o lixo que eu não quero e posso dar um git status agora, git diff para ver o que eu modifiquei, certo? Git commit menos amend. Amend. Ah, tá. Dá um git add aqui. Status. Commit.
certo? Então eu vou adicionar o arquivo aqui. Então se eu der um git status, não tem nada. Se eu der um ls no file, no dash files aí, vai ver que está limpo, sem aquele erro que eu tinha cometido lá. O git commit -amend, ele é muito bom para você fazer isso local, tá? Se você já fez o push para o repositório remoto, eu vou mostrar no próximo comando, mas você tem que usar um outro parâmetro no próximo comando para poder corrigir isso lá. E aí, dependendo da branch, não é muito recomendado você fazer isso, porque isso muda o hash do commit, pode atrapalhar o trabalho de outras pessoas. Então, tenta usar o git amend no local, tá? E se for para o remoto, evita, mas se precisar, usa, não tem problema. Para não ficar aquele monte de mensagem, tipo, corrige isso, corrige aquilo, corrige isso, corrige aquilo. Você dá um amend na mensagem, tipo assim, faz as modificações todas e dá um git amend ali e já tá ótimo. Tá. Respondi a sua dúvida? Quem foi que perguntou? Foi o Gustavo, não foi? Foi, respondeu. Valeu. Beleza. Vamos lá, o próximo é o git push, né? Esse aqui é o que vai jogar os arquivos locais para o remoto, tá? E também para a branch remota correspondente. Igual eu falei para você, se a gente fez um amend, a gente tem que usar o -force, né, ou -f, ou -force with flease, que é ideal para se usar nesse tipo de caso. Por quê? Porque o iflease, ele faz algumas concessões, ou seja, quando há algum tipo de conflito, ele permite com que o repositório remoto, a gente mantenha a versão do repositório remoto. Por que acontece? Quando a gente dá um amend no commit, se vocês deram uma olhada aqui, o git status, git log, certo? O hash dele é 548E, certo? Se eu der um git, vou modificar um arquivo aqui. Vocês verem aqui, ó, o hash mudou para BA3C. O hash que estava anteriormente era esse. E o errado, eu acho. Ou eu posso ter me confundido. Mas esse tipo de modificação aqui no commit, ela é destrutiva. Entendeu? O amend é um comando destrutivo. Né? Ele altera o que está no seu local. Então, se você já está com uma coisa lá no remoto, quando você alterar no seu local, você vai ter que fazer um push forçado, porque você está forçando que o remoto fique igual ao seu local. Vou dar um exemplo aqui num outro repositório. Tá? Crianças, não façam isso em casa. Ó, dá um git status aqui, git log, certo? Então eu tenho esse adiciona script de leitura de nomes, tá? Vocês deram uma olhada aqui, o hash é esse e as informações do commit são essas, tá? Tá igual ao meu remoto, se der um git pull aqui, ó, ele vai... Ignora esse monte de mensagem amarela aqui. De minha chave aqui, porque eu tenho a chave cadastrada. Ele vai falar pegar as informações, certo? Isso aqui eu modifiquei lá, então, beleza, ótimo. Vou fazer um commit aqui. Fazer um push, tá? Como eu não fiz uma amend, eu posso fazer direto. Quando eu for fazer a primeira vez, o push numa branch, você vai ter que fazer esse comando aqui de baixo, ó, que é o -u, -set upstream, origin, que é o nome do remote, e o nome da branch, tá? Se eu der um git remote, aqui, vocês vão ver que o remote é o origin, que chama origin para mim, é como se fosse um apelido, mas se eu der um "-v" para ele, o explícito dele aqui, ó, é git@github. Então esse aqui é o repositório remoto, tá? É onde é que eu estou empurrando minhas informações do meu repositório local aqui. Então, ó, fiz o commit, certo? Se eu for lá no repositório, deixa eu entrar aqui, onde já está aqui. Deixa eu só pegar o repositório aqui. Certo? O último commit que está aqui, ó, um minute ago, adiciona exemplo, tá?
Então, o que foi adicionado foi criar um arquivo em branco. Eu vou dar vou editar esse arquivo aqui. Git commit indefinidamente. Tá? E agora vou tentar dar um git push. Só. Ele vai pedir minha senha, porque eu estou com a chave SSH ativada, mas não se preocupe com isso. Ele deu um rejected, tá vendo? Failed to push some refs. Por quê? Porque as referências daqui estão diferentes das referências de lá. Eu dei um git log aqui. 5EB. E que é 37 é 4A2. Tá vendo? Então o hash ele é diferente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um git push maintenance force if que é allow refs that are not antecessors to be updated. Então ele vai permitir algumas concessões, né? Ele vai combinar ali com o repositório remoto e falar, olha, tem algumas coisas que são iguais, não precisa bater em mim para poder empurrar suas modificações aqui, deixa do jeito que tá e tal. Então é isso que ele vai fazer. Eu vou digitar minha senha aqui pela 10ª vez. Pronto, tá lá, né? Então, se eu olhar aqui, né, atualizar, mudou o hash, certo? E tá ali o commit certinho, beleza? Então, o git push é o comando que vocês vão usar para poder colocar seus repositórios lá no GitHub, no GitLab, no Bitbucket, qualquer repositório remoto que vocês quiserem, tá? Depois eu posso mostrar como é que faz para poder adicionar um repositório remoto e tal, mas vamos deixar isso mais para o final, beleza? Tem alguma pergunta aí, Fontes? Não. Eu mostrei esse comando precipitado aqui, mas olha só, o git pull é o comando que você vai usar para pegar as informações do remoto e trazer para o seu local, tá? Você pode usar o "-force", que é para ignorar as coisas locais. Você pode usar um rebase, que eu vou explicar depois o que é, mas ficou até incompleto o slide aí, mas assim, uma boa prática vou deixar do git pull. Vocês sempre usarem ele antes de iniciar qualquer modificação para não ter problema. E um adendo é que o git pull, na verdade, é uma combinação de comandos. Ele é um git fetch, que serve para atualizar, e git merge, que serve para unir as modificações. Como você está na mesma branch, você só está pegando os commits e colocando um em cima do outro, entendeu? Se você tivesse uma branch diferente, eu vou explicar como é que funciona o merge, você vai colocar uma branch na outra. Eu vou explicar aqui agora. O git merge ele funciona para incorporar duas branches em uma única, então você está basicamente pegando o que você tem em um lugar, certo? Você tem alguns commits, e você vai jogar para cima de outro. Mais para frente tem uma imagem que vai ficar mais claro como é que isso aqui funciona, mas por enquanto só se atentem que existem dois tipos de merge, basicamente. O FF, que é o Fast Forward, que serve para você pega, vamos supor que tem dois commits aqui, você joga um em cima do outro sem criar uma mensagem de commit, falando que você fez um merge. E com o NoFF, que é o No Fast Forward, ele cria uma mensagem de commit, né? Ele coloca lá. Caso exista algum conflito durante o merge, você tem que usar esses dois comandos de baixo aí, o menos continue, o menos abort. Eu não vou entrar em detalhes por isso aqui, vocês dão uma pesquisada depois como é que isso acontece. Quando cair nessa situação de dar um conflito, vai ser bem óbvio o que vocês vão fazer, porque o Git mesmo fala, olha, você tem um conflito, resolve o seu conflito e depois faz isso. Só para dar um detalhe aqui, o conflito, quando ele aparece no arquivo, ele aparece assim. Ele fica um monte de maior que, fala head, menor que, master, por exemplo. Amém? E divide as duas modificações por um monte igual. Então fica bem óbvio de você saber o que tem conflito. Aí aqui, por exemplo, tem um e aqui tem outro, entendeu? Então são conflitos que o Git mesmo falou, olha, tem um conflito nesse arquivo, escolhe qual que você quer. Para você escolher, você só apaga o que você não quer e deixa o outro, deixa o que você quer, certo? Bem simples. O Git switch é um comando bem legal, tá? É um comando que foi adicionado recentemente. Ele serve para trocar branches. Então, caso não exista a branch, você tem que usar o "-c", mas ele é bem simples de usar. Então, git switch,
certo? Menos C, teste. Então, criou uma branch teste, ótimo aqui. Se der um git branch, então vê que existem duas branches agora, a main e a teste, tá? Ô, Se Márcio, der um... Oi? qual a diferença do switch pro checkout? Eu vou explicar agora. Ah, muito bem. Só um momento. Se eu der um git switch aqui, menos, eu volto para a branch anterior, main. Se eu der um git switch teste, eu volto para teste. Bem simples, tá? Ele só troca a branch. Vocês vão usar muito esse comando. Não se preocupem. Não vai ter como esquecer. É um comando bem simples mesmo. O git checkout, tá? Por que criaram o git switch? Pelo único motivo de nomenclatura. O git checkout é um comando muito poderoso, ele faz muita coisa. Tá? Você pode mudar seu diretório, você pode criar branches novas, você pode desmodificar um arquivo, ou seja, fazer com que o arquivo volte a uma versão determinada. Você pode ir para um determinado ponto da sua árvore do Git. Então é um comando muito forte e eles queriam tirar um pouco dessa força dele para descarregar de cima desse comando, porque isso dificulta, às vezes eles querem fazer uma modificação nele, não consegue, porque tem muita coisa, muito código no mesmo comando, tá? Então, o que eles fizeram foi separar o git checkout. Você ainda pode fazer tudo que você fazia antes, não tem problema, eles não deprecaram isso, né? Não fizeram isso, tornaram isso obsoleto. Mas o ideal é que você use o switch para mudar de branch, o checkout para se você quiser restaurar um arquivo ou ir para algum ponto específico da sua working tree, tá? Igual eu falei, ó, você pode usar também o git checkout. No git checkout não dá branch, você mudar de branch. Ó, se eu fizer um git checkout menos eu mudo de branch, tá vendo? Ó, voltei para main, teste, eu volto para teste. Mesma coisa que o git switch, só que o git switch faz isso. Se eu quiser, por exemplo, fazer o checkout de um arquivo numa versão específica, por exemplo, eu vou dar vou modificar aquele arquivo teste aqui de novo. Certo? Então, git checkout teste, certo? E eu quero o teste. Menos main. Bom, git checkout main menos o arquivo, tá? E ele vai resetar o arquivo. Então, se eu der um git status aqui, ou git cat, né? Um cat aqui no arquivo, eu ver que ele não tem aquelas modificações que eu fiz, porque eu modifiquei ele para a versão da master. E você pode fazer isso aqui para commits também, né? Se você quiser, eu quero ver uma versão de um arquivo, por exemplo, esse daqui. Checkout, esse aqui, mais ou menos teste. Não vai permitir porque eu tenho, ele nem deu essa sugestão porque esse arquivo nem existe nesse commit. Vai tá falando que não existe esse arquivo. Ops, é menos. Então ele não pode fazer essa modificação, mas dá para você usar o commit também, tá? O Git Rebase, tá? O Git Rebase junto com o Git Merge são duas estratégias para você atualizar sua branch, tá? O Git Rebase ele é diferente do Merge, porque o Merge ele deixa explícito o que você fez. O Git Rebase ele reescreve todos os commits da sua branch em cima da branch que você quer fazer o Rebase. Por exemplo, se eu chegar aqui, vou fazer um exemplo aqui, né? Então, tem um teste aqui, vou dar um git, vou ficar esse arquivo de teste novo. Beleza? Deu um git ali para adicionar tudo, tá? Então, vou dar um git checkout main, vou fazer uma outra modificação aqui. Certo? Git commit -m. Então, não. Beleza. Então, se eu der um git, esse comando aqui é de um alias, mas vocês, olha, é um comando muito bom, depois vocês copiem, que serve para você ver como é que tá as árvores, tá? Os commits que foram feitos na main, aí aqui tem um outro commit que foi feito na main, ó, head, que é onde eu tô, main, tá? E a outra branch, teste.
tá? Então eu criei um commit S e o commit OP veio depois de S, tá? Se eu dar um git checkout aqui, ops, foi mal. Git switch, né? Finge que eu dei um switch ali. Se eu der um git rebase, o que vai acontecer? Eu vou reescrever esse commit que eu acabei de fazer no topo. Vocês lembram que ele estava com uma ramificação aqui, certo? Agora ele está na frente. Então, o AS, que estava antes atrás, agora veio para frente, tá? Porque eu reescrevi esse commit. Se eu der um git log aqui, ele vai até falar que o commit foi feito agora. Tá vendo? Desculpa. Ele vai mostrar que o commit foi feito antes, mas vai reescrever ele na frente, tá? Deixa eu agora voltar aqui, porque o próximo comando é um comando muito legal, que é o comando, gente, eu fiz muita merda, o que eu faço me ajuda. É o reflog, tá? Ele serve para desfazer comandos que foram executados, tá? Vamos dizer assim, é o Ctrl Z do Git. Só que tem alguns pulos aí, né? Pulos de gato aí. Quando você faz um reflog e dá um reset menos hard, para você voltar a algum ponto no histórico dos comandos do seu Git, do seu histórico de Git, você perde tudo que foi feito depois. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que foi feito. Por exemplo, se dá um git reflog aqui, vocês podem ver que tem alguns comandos, tá? Então, tem checkouts, tem rebase, que eu fiz aqui, tem commits. Então, se eu chegar aqui e dar um git reset menos hard, ele resta aquele commit lá, eu vou voltar para aquele estado. Tá? No caso, a branch mantém, mas vocês podem ver que não existe mais o commit. Eu pulei uma ali, mas não existe mais o commit que estava lá. Então, se eu der um git reflog aqui de novo, eu quero. Deixa eu ver, eu quero apagar esse, quero voltar para esse estado aqui, tá? Na verdade, eu quero apagar esse estado aqui. Chegar para esse estado. Então, git reset, menos hard, e o commit. Então, o commit não, o hash do log do git. Então, se eu der o git status aqui, git log aqui agora, eu não devo ter mais aqueles dois commits de lixo que eu criei lá, porque eu joguei eles fora. Só que eu não tenho como recuperar nada que eu fiz lá. Então, uma vez que eu voltei para trás, eu não tenho como ir para frente, porque eu reescrevo o log. Então, git reflog, se vocês derem uma olhada aqui, não tem mais nada para frente, né? Eu voltei para o estado que eu estava lá. Então, o git fiz muita merda, eu quero voltar. Comando do git para fiz muita merda, eu quero voltar ao estado que eu estava antes. Tá? E o último aqui é o git clone, né? Que serve para você clonar, pegar um repositório remoto e colocar na sua máquina. Né? Você vai vir aqui, copiar esse códigozinho aqui, né? No caso, se você copiou HTTPS, clone, enter. Pronto, está copiado. Né? No caso aqui eu copiei no lugar errado, mas vocês podem ver que ele já está aqui dentro. Beleza. Ô, Márcio. Sim? No caso do git reset, se eu criar um arquivo, der um git add, der um git commit, um git push, e aí depois eu dou o git reset, ele vai resetar lá no GitHub também ou não? Não. Você precisa dar um push menos force. Beleza. Beleza? Então, eu vou passar por alguns fluxos de trabalho. Né? Merge de fast forward versus no fast forward. Tá? Eu expliquei para vocês, o fast forward aqui o no fast forward cria um commit, né? Então tem uma mensagem de commit falando, olha gente, eu uni todos esses commits aqui dentro desse cara aqui. Então a árvore vai ficar desse caminho aqui, tá? Com o merge sem fast forward, ele só pega os 3 commits que eu fiz e joga dentro da master, tá? No caso aqui tá até master, que é uma maneira antiga. Outra coisa aqui é o merge versus rebase, igual eu expliquei para vocês. O merge você... Então eu criei uma branch nova aqui, tá? Então, git merge, então eu estou jogando para dentro de outra, criando um commit, ou empurrando os commits. E o rebase eu reescrevo, né? Eu pego esses commits aqui e reescrevo na frente desses, tá? Se vocês olharem aqui, ó, os commits, certo? E eles foram reescritos, eles foram escritos juntos aqui, depois foram escritos na frente. Tá? Fluxo de trabalho do Git são
são os mais conhecidos aí, que a gente tem o GitHub Flow, o Git Flow e o GitLab Flow, né? Cada um deles é uma maneira diferente de trabalhar como Git. Vocês podem estudar eles à vontade, é meio que padrão de como vocês devem usar brands, como devem usar commits, tá? Eles ajudam o desenvolvimento, principalmente quando vocês trabalham com muitas pessoas, e não tem por que você não adotar em qualquer projeto, até mesmo você pegar a prática dele, tá? Por exemplo, o GitLab Flow, ele tem umas questões de feature, main, staging, production, hotfix, bugfix, né? Cada um vai para algum lugar diferente. Tem as regras lá, depois vocês dão uma pesquisada. O GitHub Flow, eu sei que é o mais simples deles. Ele só tem bugfix e feature. Então, você adiciona uma coisa nova ou corrige uma coisa e você sempre faz o merge na main. E o Git Flow, que é o mais famosinho aí, né? Que é o que muita gente adota. Ele tem uma série de regras para quando você vai para main, quando você vai para branch de desenvolvimento e tal. E é isso. Então vamos agora lá para um desafio rapidão. Quero que vocês façam seus primeiros commits. Eu quero que vocês criem um arquivo nesse diretório aí que vocês criaram o zero, tá? Já deram o git init. Adicionem seu nome, adicionem o staging e façam um commit com mensagem descritiva, tá? Eu vou dar 30 segundos, que é o tempo que vocês têm aí, antes de eu começar a fazer com vocês. Alguma pergunta aí? Ninguém mandou nada não, mas... Beleza. Mas, eu já usei no passado o Git aqui, e aí eu fiz isso que você falou, o commit, já salvei e tal. Agora, a sincronização depende de você criar um token lá, né? O usuário e senha meu aqui não funcionou. Quando eu fui tentar com o usuário e senha, falou que foi desabilitado. Depois de uma época, eu estou aqui no processo de criar um token pessoal, lá nas características do desenvolvedor, dentro do próprio GitHub. Ué, eu acho que você conseguiria. Eu não sei se o GitHub mudou isso aí, mas eu acho que você consegue fazer o commit usando só credenciais Eu usei lá aqui, mesmo. eu usei só os Eu acho que credenciais aí. quem tem two-factor auth não consegue usar credencial. Pode ser isso. Você tem two-factor auth ativado Eu aí? estou finalizando a criação do token aqui, vamos poder testar aqui. Tá. Uma coisa aqui, se vocês quiserem, depois eu vou mostrar. Posso mostrar depois, eu passar os comandos de como é que faz para adicionar um remoto, tá? Repositório remoto, no repositório local que vocês deram git init aí. Você consegue adicionar um repositório remoto sem precisar fazer clone nem nada. Tá? Beleza, pessoal, vocês conseguiram aí? Ops. Então, criar um arquivo usando Vim, mas vocês vão usar code e o nome do arquivo, né? Ou abrir com o próprio VS Code mesmo na interface. Márcio, colocar o nome aqui dentro. Um git commit -m, mensagem descritiva, né? Adiciona arquivo com meu nome. Bem simples. Resumo tudo. Opa. Merda aqui, gente. Git add. Ponto. Git commit. Beleza. Certo? Então você dá um git log aqui. Já tá com o commit. Meu arquivo está commitado. Tá ótimo. Beleza? Próximo desafio. Fazer o primeiro merge, tá? Eu quero que vocês agora criem uma branch nova, usando um comando, um dos comandos que eu falei, são dois que vocês podem usar, qualquer um dos dois. Depois vocês vão adicionar essa data de aniversário dentro daquele arquivo, fazer o mesmo processo de commit, voltar para main e fazer o merge com menos no FF, tá? Vou dar mais 30 segundos aí. E eu faço com vocês. Beleza? Conseguiram? Ou nem chegaram lá ainda? Estou fazendo aqui, vocês vão dando uma olhada com a coisa que vocês escolhem, tá? Então, aqui, checkout.
Perfeito. Alguém tem uma dúvida nesse aí? Tudo certo? Como é que tá? Ok. Ó, vou assumir, como ninguém falou nada, vou assumir que tá tudo bom. Qualquer coisa vocês tentem depois, deixa de praticar não, que Git é prática, tá? E agora, um trabalho em grupo. Todo mundo gosta de um trabalho em grupo, né? O trabalho em grupo é o seguinte. Vocês vão sair do diretório atual, né? Eu falei repositório, tá errado ali. É diretório atual, tá? Vocês vão dar um CD, 2 pontos, tá? Até sair do 0 lá. E agora, vocês vão dar um git clone. E esse cara aí que eu coloquei para vocês, né? Eu mandei no chat aí, só copiei esse comando. E aí, esse diretório que vocês vão copiar é esse mini curso git SES aqui, tá? Eu quero que vocês adicionem dentro, criem uma branch, tá? Feature barra e o seu nome. Adicionem o nome seus aí dentro desse nomes.txt. Façam o commit com "-m", depois vocês façam push, tá? Git push mesmo. Vai precisar fazer o git push, "-u", origin, o nome da branch, né? Por exemplo, no meu caso vai ser feature barra Márcio, tá? E vão lá no GitHub, tá? Vou fazer aqui também. E abram o pull request lá, tá? Então vou dar fazendo aqui com vocês e aí eu quero que cada um faça aí. Porque agora eu sei quem é que tá fazendo ou não. Opa! É meu nome 2 vezes aqui. Eu não entendi nada. Eu já clonei o repositório, você já mudou um tanto de tela. O que tem que fazer agora? Então vamos lá. Vocês clonaram o repositório, certo? Vocês vão agora abrir uma branch do mesmo padrão que a gente fez no anterior, né? Feature barra, o nome, coloca os seus nomes aí. Dentro do arquivo nomes.txt que tem aí dentro, vocês vão adicionar seu nome e fazer o push da modificação, tá? E abrir o pull request no GitHub. Beleza? Eu tô fazendo aqui só para vocês verem. Na verdade, eu vou dar uma pausa aqui. Eu já fiz o processo de criar a branch, aí fazer o commit, e depois eu faço o push e abro o pull para vocês darem uma olhada como é que faz. Vou dar mais ou menos uns 40 segundos aí. Acho que dá tempo. Depois do git clone, o que tem que fazer? Porque está acusando que eu não estou em um repositório. Tá. Desculpa, Lúcio. Depois do git clone, você tem que dar CD. Você vai estar assim, ó. Ah, tem que abrir a pasta, né? Tem que dar CD mini curso git SES. Desculpa, gente. Tem que voltar da entrada da pasta de novo. Vou até retomar o tempo aqui que eu dei as instruções erradas também. Então já... Sei meu nome aqui? Mostra a tela do que tem que fazer. Ai, meu Deus. Estava conferindo se tinha criado o brand certinho e criou. Adicionar no arquivo meu nome, fazer push pull request. Ô, Márcio, como eu clonei de você, se eu tentar dar o push, vai pro repositório seu, não? Sim, mas se você tá na sua branch, Acho que vocês sim. conferirem, ó. Se você saber qual branch que você tá um git branch. Aí ele vai mostrar em verdinho assim, ó. Você tá nessa branch. No VS Code, ele mostra no cantinho de baixo da tela lá, ele mostra qual branch você tá. Tá, eu tô na minha, mesmo assim deu erro de permissão pra dar o push. Ué, deixa eu dar uma olhada como é que tá direto a permissão do repositório aqui, mas eu acho que tá pra todo mundo dar push. Nem reparei, ele abriu uma telinha de conectar no GitHub. É porque você tem que ter o usuário no GitHub pra você conseguir fazer o push lá. Você vai ter que criar um token aí, viu, Lúcio? Né, Márcio? Eu acho que não, Alisson. Eu fiz aqui. Não tem nem como ver isso aqui fácil. É que o usuário Linux, Márcio, aparece no terminal mesmo. Você fazer o login, o seu nome de usuário é a senha.
Aí quando é no Windows, ele pede essa telinha aí que ele abre, essa janela. Aí você coloca o seu usuário e a senha. Era que você conseguiu aí. Eu acho que o seu você não conseguiu, Alisson, por conta de multifactorial, com certeza. Vamos ver como é que é isso. Onde é que fica esse token pessoal? Mas você precisou. Tá falando que você precisa gerar, hein? Eu tô vendo que tem que colocar um token. Costuma ser uma nova aba do navegador, Lúcio. Não, ele não abriu pra mim, não. Token, você vai vir aqui. Tem a opção de token. Seu Vai nome, naquela opção do gatinho settings, lá, né? Em settings. depois Developer Settings. E aí Isso. você vai. Ou Alpha Tokens aqui e vai criar uma nova aplicação, tá? Perfeito. Dá o nome. E ele vai. Não, desculpa, né? Personal Access Tokens. Aí você vai certo, é isso mesmo. generate new token aqui. Dar o nome para ele, colocar a permissão de repositório. E gerar o token. Aí ele vai gerar o token aqui para você. Como a gente está com um tempo um pouco curto, eu vou fazer aqui o meu e depois eu quero que vocês façam aí, para vocês verem como é que é, tá? Isso é meio que um padrão de desenvolvimento, né? Eu criei uma branch, não necessariamente com o meu nome, tá? Vou fazer um commit. Bem descritivo, tá? Aí dá erro de acesso. Falta de permissão. Eu vou dar uma olhada nisso aí. O meu também deu erro de acesso. Desculpa, gente. Eu achei que tivesse tudo configurado. Eu vou conferir isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, ó. Porque a gente está com o tempo um pouco curto. Então, ó, depois que você faz o push, o legal é que o Git, ele já pega do remoto lá. Tanto o GitHub quanto o GitLab faz isso. Eu não tenho certeza se o Bitbucket faz. Mas ele já te dá um link para você criar um pull request. Então, se eu vim aqui, ó, copiar esse link. Tá? Colar ele aqui. Ele já fala assim, ó, vamos abrir um pull request, tá? Que é como você mostra as modificações no Git. Então, create pull request. Ele vai falar, você vai ter como fazer um review, ó, você pode vir aqui, aprovar, tá vendo? Pedir modificações, certo? E aí, assim que ficar tudo certo, tiver approves, dependendo das permissões do repositório, você pode vir lá e dar o merge, né? Ele vai fazer um merge, você pode clicar na interface aqui, ou, se você quiser, você pode vir aqui, dar um git, switch em, né, dar um git pull antes, tá? Não vou fazer aquilo que eu já acabei de fazer. Dar um git merge e o nome da branch, feature. Nossa, no caso meu aqui, tá? Fiz merda, fiz no FF, né? Como é que eu volto? Git reflog, se eu quiser voltar tudo, então posso voltar para cá, ó. Foi quando eu só mudei. Então, git reset, hard, beleza, git status, um git log aqui. Não tem. O adiciona nome de Márcio, mas na feature, Márcio, não na main. Então, git. Peraí. Acho que eu voltei. Botei no reflog errado. Porque teve um merge aqui, fast forward, tá? Esse aqui que eu quero. Git reset -hard status git log. Adiciona exemplo, né? Então git merge -no -ff. O nome da branch feature /Márcio. Criar um commit. Um git push. Do push lá, se eu vim aqui, a branch já falou, ó, foi feito o push. Posso vir aqui e deletar a branch, ou eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Git branch -d feature Márcio. Então ela deletou a branch, então git push. Eu tenho que falar que eu deletei essa branch aqui. E ele já deveria falar para mim. -dzinho. -dzão é
é local, menos Dzinho é remoto. Vou colocar a origin. Quem sabe fazer o é menos D mesmo. Porque já não tem o meu local mais, ele não vai permitir que eu delete, não. Mas não tem problema, clica no botão ali e resolve também. Aí, se vocês olharem aqui, ó, vai ter um commit, merge branch feature de março, né? Deixa eu dar um zoom aqui. E se eu abrir o nome.txt, já vai estar com o meu nome aqui 2 vezes, que eu já tinha feito esse processo antes. Tá? Beleza? Depois vocês tentem ir. E agora, meio que a gente vai para as considerações finais aí, né? Que agora vocês já estão no Hero, ou quase isso, né? Vocês já sabem o básico do Git, que é o suficiente para começar a aprender coisas novas. Ou seja, é o suficiente para você começar a fazer cagadas que você mesmo vai ter que consertar. Né? Já aprenderam até como dar o Ctrl Z do Git, então já é um passo a mais do que eu sabia quando eu comecei a aprender o Git. Mas ainda tem muito a aprender. Né? Acho que a primeira coisa que deve começar com as boas práticas é ter mensagens de commit simples, curtas e bem descritivas. Né? Elas têm que falar, olha, eu estou modificando aquele arquivo para tal coisa, por exemplo. Tem que ser nesse sentido, não, a gente tenta manter um padrão assim, meio que de mercado, de não ter mais de 200 caracteres e tal, não mais que isso, que mensagens grandes de commit não fazem muito sentido, né? A não ser que for de merge, por exemplo. Ô, Márcio, Oi. eu vi uma recomendação também para o título do commit ter o verbo no infinitivo. Sim, tem gente que gosta muito disso aí. Eu não vou dar essa recomendação porque isso varia de projeto para projeto. Às vezes você não gosta, mas eu particularmente uso muito nos projetos que eu trabalho. Deixar no infinitivo também ajuda a falar assim, ó, indicar que aquela modificação foi feita naquele commit, entendeu? E quanto a, isso aí seria o nome do commit, né? E quanto a nome de branch, estaria naquele assunto ali, fluxo de trabalho? Isso, fluxo de trabalho. Isso é uma dúvida também. Isso. O git pull é fazer o git pull antes de qualquer commit para evitar conflito, ou fazer um git fetch, pelo menos, para você ver o que tem modificado. Evitar o máximo possível fazer pushes forçados. Então, como é que você evita isso? Evitando de fazer commits com amend, evitando de fazer rebase. Às vezes é necessário, até fica mais bonito o seu histórico, e às vezes até faz sentido fazer o rebase. Mas, por exemplo, o rebase não deve ser feito em branches conjuntas, porque você reescreve todos os commits. E seu amigo foi lá e commitou com ele como autor, você vai sobrescrever o commit dele, como você sendo o autor daquele commit, entendeu? Isso é meio que mal visto, e sem contar que atrapalha o trabalho dele também, porque se ele precisar mexer naquela branch de novo, ele não vai conseguir sem ter que clonar de novo o repositório, fazer um monte de pirueta para poder conseguir consertar um rebase que alguém fez, entendeu? Estudar muito um fluxo de trabalho, né? Estudar ele, tentar utilizar ele no cotidiano. Tenta usar o Gitflow, meio que adotado por muita gente. Se você acha que é demais, usa pelo menos o GitHub Flow, que é bem simplesão. Outra dica é ler a documentação sempre. Tem dúvida, ó, bem simples, tá? Git Rebase. Aí você entra nesse git-scm aqui, que é a documentação oficial, ele já vai ter os parâmetros, tem exemplos, ele tem grafos aqui mostrando como é que você faz isso, o que acontece quando você faz o rebase. E rebase de tal jeito. Agora, se, por exemplo, tem uma dúvida muito complicada que não acho, por exemplo, git, tag, sei lá, coisa bem simples, tag new commit, por exemplo. Você pode vir aqui, Stack Overflow, amigo, parceiro de toda a vida aí, tá? Qualquer coisa, tem ele Ô, também. Márcio, Sim. tem o help próprio do Git. Você pode dar um git -help, tá? Igual eu fiz ali, ele mostra os comandos, ele escreve bem, tá? E se você digitar git, help e o nome do comando, ele abre a documentação localmente. Aí você acha que nem precisa de internet.
Não exatamente, não é documentação completa, é uma documentação meio resumida, mas você pode também fazer um man, né? Man? Que É. man? Não tem. Ah. Quando você dá um man git, ele aparece a documentação parecida com essa, tá? Tipo assim, mais bonitinho e tal. Não interface, mas grande, né? Maior. Geralmente o help é mais resumido. Né? Não, eu Coisa tava me mais rápida. referindo a isso mesmo. Git help o nome do comando, vai ver que é a versão nova. Aí ele aparece como se fosse um PDF mesmo. Entendi. Tá, a outra que é a melhor forma de aprender é errando, então sempre vai tentando fazer coisa complexa, tenta fazer rebase, fazer um push forçado, pega um outro diretório, sei lá, dá umas piruetas, tenta estragar um repositório seu lá no Git, cria um lá, estraga ele, destrói ele, cria de novo. Faça isso constantemente para você ter na sua memória como é que o Git funciona, entender o que você está fazendo, testar coisas novas, cair em problemas que você só poderia cair, por exemplo, se estivesse no ambiente real de trabalho. Então é tentar simular, é assim que você vai aprender. E uma última boa prática aí você pode usar o Git em todos os trabalhos da faculdade. Não tem descrição de arquivo, né? Não tem um arquivo proibido para usar o Git, então use sempre que possível. É uma boa dica aí também. Deixar aqui umas referências também. Vou mandar para vocês os slides, tá? E alguns comandos. Tem a documentação do Git, Git Workflows, tem um artigo com os workflows, tem um Git Guides lá do GitHub que fala os comandos, meio que um resumo do que eu falei aqui hoje. E também, para quem estiver mais na frente aí, tutoriais avançados do Git, da Altasan, né, que é a dona do Bitbucket. Então é isso, desculpa pela demora e obrigado. A gente que agradece você, Márcio. O Cais, eu, em nome do Cais, queria parabenizar você e agradecer pela participação na SES. Muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Agradecemos a todos pela presença. E quem não preencheu a lista de presença, pode ir lá na plataforma, tem a lista de presença lá do minicurso específico. E gostaria de reforçar também que hoje, às 19 horas, a gente vai ter, daqui a pouco, a gente vai ter uma palestra com o professor Petroni sobre vida artificial. A palestra vai ser transmitida pelo canal do YouTube e nossa plataforma. Então, muito obrigado e boa noite a todos.